mas também para falar sobre um assunto que também é pura energia, é pura alegria também, que é a energia sexual, que é a energia que faz o movimento da vida. E isso é muito legal, e a gente começa a entender como é que essa energia vibra no nosso dia a dia de uma forma que a gente consegue ser criativo, criador, apenas começando a entender como usá-la de uma forma mais alegre e leve. E aí a gente vai bater um papo simples, que eu sei que o assunto demanda muitas coisas, mas a gente tem alguns objetivos a seguir. O objetivo geral desse bate-papo de hoje é a percepção do sexo como uma energia criadora que se manifesta em níveis diferentes. Como assim? A gente vai começar a entender que a gente vai mostrar o conceito de sexo como uma mostrar o conceito de sexo como energia criadora, cuja utilização se enraiza no espírito, demonstrar pela sua significação a necessidade de uma educação sexual adequada para o crescimento do espírito, mostrar a necessidade de um planejamento familiar na constituição da família, a fim de evitar prejuízos como aborto, ter filhos irresponsavelmente, as doenças sexualmente transmissíveis, entre outras coisas, que é o descontrole do não pensar na família, né? E mostrar que a energia sexual pode ser utilizada em diversos níveis de acordo com a evolução do espírito. E aí, o que eu entendo que é essa energia sexual? Me contem. O que passou pela cabeça de vocês quando vocês viram energia sexual? O que passa na cabeça de vocês? A gente pode falar tudo, só tem nós. Contem-me. Não pode dizer para o coleguinha, porque não tem outro coleguinha, então não tem jeito. Me contem. É o tempo que eu pego essa aguinha aqui. O que passa na cabeça? Eu não quero conceitos, não, gente. Eu digo, Maria, eu entendi. Energia sexual, eu acho que tem a ver com sexo, não, ou não tem. Tem a ver com o quê? Atração. Atração, desejo, paixão. Química. E você, Elvita? Elvita, falei certo? Vai por aí também, né? A gente pensa logo no sexo, na atração, mas quando eu li o capítulo, vai além disso, né? Vai além disso, não é só o sexo por sexo, né? A gente pode trabalhar isso em atividades, né? E eu achei assim, fique um pouco, né, meio complexo, porque quando a gente fala energia sexual, vem na cabeça do ser humano, sexo por sexo, né? Mas aí a gente começa a avaliar e perceber que a gente precisa ser trabalhado até para não ter as homofobias, não ter os desrespeitos, né, com a condição sexual de qualquer pessoa, né? Exatamente. A gente bota tabus. A sociedade trouxe muitos tabus com relação a esse tema. Então, quando você vai num centro espírita, de repente, eu estou aprendendo, e de repente falar energia sexual, como é isso? É importante, sim, faz parte da gente. E vocês vão ver, como minha amiga disse, é muito mais do que só o ato sexual em si, o coito propriamente dito, né, que é o atrito final. Tem muita coisa que envolve antes. E vai um pouquinho mais do que a química, um pouquinho mais do que a atração. Ela permeia muita coisa do nosso dia a dia, da nossa vida. E a gente vai destrinchando aqui ao longo do caminho. Então, eu trouxe alguns conceitos sobre a energia sexual e a gente vai discutindo ideias. Então, a energia... Oi? Diga. Complete, que é o tempo que eu tento abrir. A gente percebe quando a gente vai fazer uma análise com relação aos animais. Porque os animais, a atração é sexual por sexo mesmo. A gente começa a trabalhar, e aí por isso que a gente observa que a gente pode ir por outros caminhos que você vai estar aí nos levando, né, para avaliar. Lembra da aula de progresso?
A gente vê lá que o progresso a gente foi passando de etapa em etapa dos reinos animais. A diferença do reino animal para o reino hominal é o que ele faz com. Então, a atividade sexual para o reino animal é conservação da espécie. Para a gente também ainda é, mas a gente tem algo mais do que isso. Hoje a gente tem consciência. Né? A espécie humana tem consciência. Por ter consciência, ela entende que isso é uma energia. Somos energia. Então, não é só o sexo por sexo, só o ato em si. Tem algo mais do que isso. Então, é esse algo a mais do que isso que a gente vai começar a destrinchar para ter mais clareza sobre o assunto e aí a gente começar a se entender dentro do mundo. A energia sexual é uma energia criadora, presente no ser desde os primórdios da criação, desde o momento primário no reino mineral, até a angelitude, quando o espírito se integra na cocriação divina. A gente viu lá na aula de espíritos, na escala espiritual, né, que a gente vai até o espírito perfeito. A energia sexual vai até lá. Então, não é algo que a gente antigamente tem, antigamente não, que ainda permeia por aí como sujo, ruim, que você não vai ter nada se você permanecer nessa energia. Não. Se você souber administrar essa energia, aprender a lidar com ela, sim, ela vai ganhar outro refino. É que nem uma pedra bruta que a gente começa a lapidar e vem o diamante. A energia sexual é a mesma coisa. Quando a gente começa a entender essa energia, a gente começa a refinar e ela vai trazer muitos benefícios, como cocriação, porque somos criadores, a criatividade, a potência. A gente vai vamos explorando mais um pouquinho. A energia sexual é a vida universal. Em nenhum caso nos é permitido... Eita, hoje eu estou com a língua presa. Em nenhum caso nos é permitido subestimar a importância da energia sexual, que, na essência, verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Então, é algo divino também, porque é o que sustenta a criação de tudo. Segundo alguns orientadores espirituais, a energia sexual é a segunda maior força do orbe deste planeta Terra, perdendo somente para o amor, que é a manifestação absoluta do Criador. Pense aí, uma energia tão poderosa e a gente subestima ela. Reduz ela somente o ato sexual em si. Ela só perde para a energia do amor. Olha que energia poderosa e a gente não tem noção disso. Ficou curioso, Ademir? Está com a cara de curioso. Vamos distinguir. Vamos lá. A energia sexual ela promove a busca pelo prazer de todas as formas que integram as leis divinas, ou seja, tudo que lhe fornece alegria de alma, lhe vitaliza o sentimento e o afeto. Tudo que lhe dá alegria, tudo, faz parte da energia sexual. É uma manifestação dessa energia. Então, se você faz aquilo com prazer, com alegria, com o maior tesão de estar ali fazendo, aquilo ali é uma energia sexual. Então, no trabalho você manifesta essa energia, com o cuidado dos seus filhos. Aqui, eu fazendo esse trabalho de falar, todo mundo aqui que se predispôs a vir aqui, porque veio forçado, está bem, se sente bem, com alegria, você está começando a entender o que é essa energia sexual. Ela te move, ela te movimenta. É essa energia que te movimenta. Vamos lá. Isso desde as sensações da erótica até a criatividade no exercício do pensar, passando por todo o trabalho útil de promover progresso e lhe fornecer sentido e significado para existir. Então, a manifestação dessa energia vai para todos os sentidos, não só a erótica, que é o que mais a gente conhece, que é o mais popular e o que mais todo mundo diz que não pode, que é onde estão os tabus, mas também a criatividade que ela também gera. Porque você não trabalha triste.
Você não tem criatividade triste. Você não fica feliz fazendo as coisas que não gosta. Se você não tiver aquela energia, como a gente fala, o tesão do teu trabalho, de fazer aquilo, você vê que o tempo se torna relativo, você nem vê o tempo passar. Você se sente bem, de repente você tem ideias, e você vai e quer fazer, e de repente todo mundo lhe olha, e você está lá naquela animação, e contagia, e vem um, vem outro. Isso é energia sexual. Ela é potencializadora, ela é criadora e criativa. Que é a mesma energia que quando você se apaixona por alguém, quando você tem aquela química, aquela energia, você fica exatamente, os hormônios aparecem, sobem, a pupila dilata, é a mesma sensação. É a mesma energia. Então, vamos lá, trabalhar mais isso. É uma energia que move o mundo. É uma energia que move o ser humano para a vida, impulsiona o espírito para realizações criativas. Ele não se restringe ao ato sexual, nem situa-se em uma parte do corpo. É energia, o corpo inteiro. Não tem polaridades, ou seja, ela não é boa e nem é má, ela é uma energia neutra de força e realização. É exatamente igual à mediunidade. Ela não é boa e nem ruim. É tudo a forma como você usa essa energia. Então, quanto mais você conhece ela, mais você vai entendendo como você vai usá-la, e aí sim você vai dar uma tendência a ela boa ou uma tendência a ela ruim. Ou a compulsão, os vícios, é uma tendência um pouco não agradável. Mas quando você coloca essa sua energia para um relacionamento saudável, para uma atividade que você precisa daquela alegria, daquela imersão, ela já tem uma outra conotação. É tudo a forma como você utiliza. Eu trouxe aqui algumas variações de como a gente pode conhecer essa energia sexual. Ela pode ser chamada de energia psíquica, que é a mais atualizada, que é a teoria de Jung, que trouxe essa termologia. Então, ela traz uma força dinâmica e ela é a base dos processos mentais. Ou seja, ela não é em um órgão nenhum, é na mente. A energia sexual, ela é uma energia mental. Então, se você ouvir por aí falando, energia psíquica, estamos falando da energia sexual. Se você ouvir por aí uma energia mental, que é um outro nome para a energia psíquica, a gente também está falando da energia sexual. Se a gente ouvir falar de libido, também estamos falando da energia sexual, que é a força da vida. Libido foi mais estudado por Freud, e ele traz como uma força da vida geral, e atua em todas as áreas, biologia, vida social, cultura, criatividade. Então, existem vários estudos falando como essa energia manifesta-se na nossa vida, desde a gente quando nasce, até quando a gente desencarna, e até no plano espiritual, que sim, se é uma energia mental, a gente leva com a gente também. Boa noite, moça. Chegue, chegue. E aí, me contem, espírito tem sexo? Me contem, masculino, feminino, órgãos. Me contem, o que é que vocês acham? Apesar do que tem a pesca no quadro, mas, enfim, a gente está aqui para devagar. E aí, tem ou não tem? Pode chegar mais perto, gata. Você está vendo que tem, assim, eu sei que tem vários espíritos. Obrigada, eu vim com a energia da aula. Vamos lá. As almas ou espíritos, eles não têm sexo. Ou seja, a conotação de fêmea, macho, uns órgãos em si. Os sexos só existem no organismo, são necessários à reprodução dos seres materiais. Mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reduzem uns pelos outros, razão porque os sexos seriam inúteis no mundo espiritual. A gente só tem essa conotação de menino e menina aqui no plano terreno, porque a gente precisa reproduzir.
Pois é, não ia nascer ninguém, o processo reencarnatório ia se perdendo no caminho, como é que ia nascer a criança no orbe da Terra? Não. Então, nesse orbe, precisa-se do homem e da mulher, com a sua estrutura biológica, para poder acontecer a conservação da espécie, para nascer os bebês. Mas no plano espiritual isso não é necessário, porque a criação de espíritos, isso é divino, não é nosso. Então, a sexualidade da criatura humana, antes de tudo, nasce do arquivo mental. Os órgãos genitais são instrumentos do espírito, através da ação mental. Percebendo o corpo físico, o espírito nada perde de sua sexualidade, de suas características, de sua maneira de ser. Então, como é uma energia mental, ele não perde a sua identidade, a sua sexualidade, a sua potência quando desencarna. Permanece do mesmo jeito. Tanto que vocês viram lá na aula de perispírito que ele é plástico, né? A gente consegue moldar o perispírito de várias formas. No ciclo 2, vocês também vão mergulhar mais ainda nesse contexto e vão estudar cada pontinho dali, e vocês vão ver que o perispírito ele é moldável. Então, eu posso desencarnar e, não gostei, eu reconheço a minha encarnação passada, eu gostava de ser freira, vou me vestir igual uma freira. Entende? É plástico, você faz o que você quiser, porque é mental. Mas os órgãos também, tem gente que quando desencarna, ele plasma o corpo inteiro, no corpo de uma mulher, no corpo de um homem. É necessário? Não, porque o processo ainda é psíquico, mas é o quanto a gente ainda entende deste processo, dessas dimensões umas das outras. Vamos lá. Sexualidade. Como me manifesto no mundo? Eu trouxe um conceito da Organização Mundial de Saúde para a gente entender que isso é mais amplo do que a gente imagina. A Organização Mundial de Saúde definiu, em 2001, que sexualidade é como uma energia que nos motiva para encontrar o amor, o contato físico, a ternura e a intimidade. Ela integra-se no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e, ao mesmo tempo, sexual. Então, quando a gente fala também de sexualidade, estamos falando de energia sexual. É a nossa interação com o mundo. Ponto. Como eu me manifesto no mundo é a expressão da minha energia. É como eu me identifico, como eu me enxergue, como eu quero que as outras pessoas me enxerguem. É assim que eu me manifesto. Isso é a sua energia sexual, sua energia psíquica, é seu libido, com todas as variações do mesmo nome que dá no mesmo lugar, que é a mesma energia. É como você se manifesta no mundo, como você cria, como você usa a sua criatividade, como é que você age no mundo. É a partir daí. Então, a sexualidade ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações, e, por isso, influencia também a nossa saúde física e mental. É uma parte importante, saudável e natural, natural de quem somos e do que seremos em todas as etapas de nossas vidas. Vamos deixar de ter essa energia quando a gente envelhecer? Não. Quando a gente desencarnar? Ficou na dúvida? Não. Porque é uma energia psíquica. É como você se sente, como você vive, como você vai deixar de ser você quando você desencarnar? Você vai deixar de agir, de se identificar como é, de reconhecer-se como é, porque você desencarnou? Alguém assistiu a aula de obsessão? É a mesma coisa. Se você tem uma tendência a ser ruim, digamos assim, eu tenho uma tendência eu fiz muita maldade, eu fiz isso, eu roubei, eu menti, não sei o quê, desencarnei, eu vou fazer algo diferente disso? Eu aprendi algo diferente disso nesse processo todo? Não, então você vai repetir a mesma coisa. A identidade é a mesma coisa.
Você, como você se manifesta? Como você está hoje aqui? Como é que você está no mundo? Como é que você se sente feliz, alegre? Você é leve, você é sorridente? Às vezes, quando a gente fala assim, por exemplo, minha tia era brincalhona, gostava de dançar, gostava de festa, tinha aquela energia, aquela alegria. Você acha que quando ela desencarnar ela vai ser diferente? É dela. É dela. Entendem? A gente não vai mudar o patamar, a gente não vai sair de uma pessoa extrovertida para uma pessoa agora calada, recatada do lar, digamos assim. Não é assim. Continuamos sendo quem somos. E isso é a nossa energia, isso parte muito da nossa energia. Como a gente se manifesta no mundo? Quem sou eu na fila do pão? É como eu me manifesto, é minha energia. Isso se chama energia sexual. Energia psíquica, energia mental, libido. É porque a gente sempre associou a energia ao ato sexual, ao coito propriamente dito, ao atrito da pele, o rally-rola. E a gente esqueceu de entender que existe mais do que isso. Somos seres humanos agora que a gente já pode abrir essa consciência para quebrar alguns tabus e falar sobre isso de uma forma muito mais clara. Bissexualidade psíquica. O que é isso, Marie? Você nem já está complicando as carinhas de vocês, aí eu vou complicando mais um pouquinho. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade. Espírito tem sexo? Então, ora ele pode reencarnar como o corpo feminino, ora ele pode reencarnar como um corpo masculino. Então, ele conhece a bissexualidade. Ele conhece o universo do feminino, ele conhece o universo do masculino, que a psicologia chama de ânima e ânimos. Então, o que é isso, Marie? É um conjunto recessivo. Existe um conjunto recessivo da feminilidade no homem, que é chamado de ânima, e a masculinidade na mulher, que é chamada de ânimos. E estes elementos recessivos de segundo plano, que está no nosso inconsciente, a gente chama de ânima e de ânimos. Então, quando a gente se relaciona com alguém, eu estou no corpo feminino, eu me relaciono com alguém, eu estou buscando o meu ânimos. A gente projeta nas pessoas nossas expectativas. O nosso ideal masculino se chama ânimos. E se eu fosse menino, meu ideal feminino se chama ânima. Então, a gente projeta nas outras pessoas conteúdos nossos, do nosso entendimento. Eu gostaria que meu marido fosse... Estou dando exemplo. Gostaria que meu marido fosse mais carinhoso comigo, que ele viesse, me acordasse, me desse flores. Mas meu marido não é assim. Eu gostaria, meu ânimos, meu percentual masculino gostaria que fosse assim. E, às vezes, a gente se casa com ânimos e esquece que a gente vive com outras pessoas e acaba projetando no outro o que não é verdade, você acaba não enxergando quem é a outra pessoa. Isso vocês vão mergulhar bem no ciclo 6. Tem aulas específicas sobre isso, projeção, ânima, ânimos, para justamente a gente começar a entender esse percentual. Todos nós temos um quê masculino, temos um quê feminino dentro de nós, em resumo. Mas que a gente projeta no outro as nossas expectativas, com certeza. E isso passa nas relações de modo geral, de amigo, de pai, de mãe, de relacionamento, de casamento, de parceiro, tudo a gente projeta.
E a gente usa essa energia e esse conhecimento que a gente tem. Conte, Mimi. É bom que eu bebo água. Obrigada. Com relação à bissexualidade, né? Essas pessoas, a gente poderia dizer, então, que elas são evoluídas, porque tem o ânima e o ânimos no mesmo corpo? Você tem. Sim, mas a pessoa que está Todos nós temos. exercendo a bissexualidade, que está assumindo, a gente pode dizer que a gente diz, né? Fulano é muito liberal, né? Não quer dizer isso. É isso que eu estou te perguntando. Eles seriam um espírito evoluído que está nos dois. Identidade, expressão de sua identidade não tem nada a ver com bissexualidade. Bissexualidade é algo do seu entendimento inconsciente, é a sua manifestação espiritual de percepção do outro e de si mesmo. A gente, às vezes, ouve as pessoas dizer assim, olha, esse corpo não me pertence, né? Eu não sou, aí quer mudar de sexo, quer mudar de... Né? Então, não é o espírito se rebelando naquele corpo? É o espírito tentando se compreender, buscando sua singularidade dentro do coletivo, que é a sociedade. Que nos cobra muito, né? A gente deve ver isso nos outros ciclos. Porque a gente busca se autoconhecer para justamente saber quem somos. A partir do momento que a gente conhece, que a gente entende, que a gente tem essa parte do ânimos e do ânimas, de percepção, de projeção de ideias, é o que a gente busca para a gente, as expectativas que a gente cria. Isso não tem nada a ver, porque um dia eu fui homem, hoje eu vim nessa encarnação, me rebelei, eu quero ser homem. Não é nessa linha. É entendimento de percepção do outro. Quanto mais a gente consegue ter consciência disso, mais eu entendo o que é a sua masculinidade, a sua feminilidade. Eu sei que você tem características, eu sei que eu tenho sensibilidade, mas isso não tem nada a ver com a mudança de gênero, a identidade, que é a expressão, a gente vai falar mais um pouquinho lá na frente. Mas é identificação de compreensão. É mais... muito. Vai além da casca que a gente olha. Diga, meu amor. É bom que eu bebo água. Boa noite. Marie, por Diga, gentileza, você quis dizer que cada um de nós, por ser espírito, não temos sexo. Não temos sexo. Não temos sexo. Quando nós encarnamos ou reencarnamos, nós temos de fazer a opção, né? E aí, por exemplo, agora você optou em vir menina. Eu, menino. Se no caminhar desse projeto de reencarnação, meu ânimos estiver mais aguçado, eu vou começar a ter um sentimento diferente do que a minha aparência masculina. É isso que você quer dizer? Não. Então, por favor. Que foi o que eu disse, é exatamente a mesma pergunta dela. Não é porque a gente reconhece o ânimos, que eu reconheço o meu ânimos em mim, que eu vou mudar de gênero. Quando eu reconheço o ânimos em mim, eu percebo esta energia masculina e eu consigo entender minhas projeções e expectativas sobre o outro. Entende? É minha projeção, é como eu vejo, o que eu espero do outro. Então, eu espero que um homem, para mim, venha num cavalo branco, com flores, mas o que hoje existe não é isso. Então, eu estou indo já mais para uma fantasia, fuga de realidade, do que para o que realmente existe. Entende? Entendo. É muito mais profundo do que só... É por isso que tem aulas sobre isso, que é um mergulho muito profundo, que aqui a gente só está pincelando, eu só estou dizendo, existe isso.
Vamos aprofundar, mas a gente tem um ciclo 6 inteiro, um semestre inteiro para mergulhar nisso aí. Eu entendo. O que eu gosto, Diga. o que eu queria, na verdade... Mas deu para chegar perto? Perto. O que eu queria, na verdade, era entender como é que dá a gradação, exatamente de você sentir a afeição pelo ânimo diferente do seu, não é? Então, nesse sentido, o que eu queria compreender, já que é uma Porque uma pessoa muda de mais sexo, voltada, é isso que você quer saber. é Digamos uma assim, característica mais voltada para o reencarnado em si e não o espírito, entendeu? Pô, depende muito do que você quer. Porque quando a gente resolve reencarnar, a gente tem uma prova, uma ideia do que a gente precisa passar. Você não sabe necessariamente, digamos, todo mundo acha que vai vir menino, o outro vem menina. Mas você sabe lá qual foi a ideia dele de vir e resolver mudar no meio do caminho? Será que foi mudar mesmo? Ou ele já veio com essa ideia? Qual é a experiência que ele Qual é a tem experiência que ele vai vir? Ele fez essa mudança numa sociedade tão complicada, ele resolveu dizer, não, eu quero assumir a minha identidade, a minha autonomia de espírito, independente do meu corpo biológico. Mas eu sei que isso, para muitos, é estranho. Vivemos uma sociedade cheia de tabus, regras e repressões para controlar pessoas. Então, ele diz, não, eu vim para fazer algo diferente. Olha a experiência que ele está trazendo para o espírito. E está levando para os outros como exemplo também de manifestação das suas ideias, do seu desejo de espírito, de liberdade de sentir, de ir e vir. Marie, Diga, amiga. Tem um conteúdo que eu acho muito interessante, me ajuda a organizar a minha ideia, que é a seguinte: o espírito, o que ele quer é a experiência. Então, quando a gente começa a compreender que é a experiência que ele se conecta, para mim, Érico, fez um efeito de possibilidades. É um mundo de probabilidades infinitas. O ser humano é uma infinidade. Não existe sim, sim, não, não. Nem certo, nem errado. Existe probabilidades. A gente saiu daquele sistema de polarizar para um mundo, digamos assim, quântico. Vamos abusar da palavra. Probabilidade, N. Tanto é que cada caso é um caso. Cada mundo é um mundo, ou seja, cada pessoa é um mundo. Então, quando a gente começa a se entender, a gente começa a entender o outro e para de projetar no outro as nossas expectativas. Meu ideal masculino é, meu ideal feminino é. Eu não concordo que a outra pessoa se manifeste de outra forma, porque meu ideal é esse. Mas o mundo é só você? Ou você está tão fechado que não está aberto à diversidade que existe do coletivo? Entende? Este ânimo seu está engessado? Ou você consegue enxergar o outro pela sua diversidade que é, pelo espírito que é, pelas experiências que ele resolveu fazer? E a gente bota o dedão, porque a gente projeta o que a gente pensa. Ampliar a consciência não é do outro, é nossa. Diga, amiga, você está com o microfone na mão. Perfeito. Eu vou trazer até da aula de família, né, que a gente estava falando sobre as projeções familiares. E aí você trouxe alguns exemplos e eu fiquei com isso na cabeça, né, porque cada aula que eu saio daqui mais agitada ainda. E a gente faz realmente essas projeções, esse é fato, né? Então, eu vou casar, eu vou ter filho, eu quero ser uma mãe. É inevitável, mas eu acho que vai muito para... Não, eu quero ser igual a minha mãe, que minha mãe fazia isso, não sei o que. Aí vem alguém e te fala assim, não, mas não dá chupeta, que é ruim. Não, mas minha mãe fez e eu vou fazer. E ali você vai levando. Só que isso é uma projeção da pessoa. E quando você amplia, você consegue ver que existem outras possibilidades. E que você pode explorar todas elas. A gente tem essa coisa tão forte, tão engessada, né, dessa coisa de certo e errado, que tudo parece muito errado quando não é o seu gosto. Né? E aí, eu não lembro quem deu a aula de família, mas falou Tânia. a seguinte... Tânia? Quer dizer, você não assistiu a aula aqui. Você não assistiu a aula Não, eu Tânia, assisti foi outra turma.
Abafa. Não, eu assisti outra turma, bem mas dessa. teve... Não, teve aula com Carlos, eu acho o nome dele, ele falou assim, a gente não tem noção do sabor da fruta que o outro provou. A gente sabe o gosto a partir do momento que a gente prova. Então, eu dizer que isso é ruim, isso é isso é aquilo, isso não... Eu não tenho... Isso, eu não tenho... É o que muitos hoje falam, eu odeio militância, viu, gente? Mas muita gente fala assim, não é o seu lugar de fala. Olha, eu realmente não experimentei, né? Mas estou aberta aí a conhecer. E quando eu falo eu estou aberta, eu não quero dizer, nossa, Denise, vai chegar menino aqui. Não é isso, gente. Mas, olha, é realmente vivenciar. E o vivenciar, eu não preciso necessariamente fazer igual o outro, que nem a colega falou. Então, é uma consciência... É pesado, é pesado não, é desafiador. Estou mudando até minhas palavras. É desafiador, mas eu acho que a gente consegue e é um passo muito gostoso, viu? Somos capazes, gente. A gente não usa nem metade da nossa capacidade mental. Biologicamente, a gente não usa o cérebro 100%. A gente só usa 5%. Imagine se a gente usasse 10%, 15%, 20%, 30%, 100%. Gente... Só que isso depende do espírito que está ali habitando esse corpo biológico. Que se ele também não se abre, ele também não vai para lugar nenhum. Pergunte, moço. Um comentário só sobre a dúvida de Érico, né? Quando ele fala sobre ânimos, quanto a essa manifestação. E eu acho que você é muito curioso, lendo e buscando essas questões mais polêmicas. Estando aqui na ULI, eu vejo essa questão do gênero como se fosse um desafio a mais para o espírito. Assim como você vê chegar em uma família, uma criança com TEA, né? Transtorno do espectro do autismo, que não é mais autismo, existem vários, e numa família pobre, sem condição, que a mãe às vezes tem que perder o emprego para cuidar do filho. Da mesma forma, eu li essa semana, um menino foi encontrado pelos policiais, aqui no Brasil, não me lembro a cidade, uma criança de 8 anos chorando na rua, andando sozinha, porque o pai mandou ele tomar jeito de homem. Então, por que essa criança foi para uma família machista, esse espírito escolheu sofrer? Né? Porque a gente vê que tem crianças, às vezes, você vê menino já... Você vê menino já com um jeito bem feminino, você vê menina também, às vezes, que, né, com o gostar das coisas de menina, as brincadeiras, de estar na turma. Então, por que aquele espírito escolheu aquela? Não seria mais simples ela escolher na casa de pessoas mais alternativas, mais aculturadas, digamos assim? E eu acho que tudo isso eu vejo como mais um desafio, mais uma provação, uma expiação que o espírito tem que passar ao reencarnar. É um tipo de dificuldade a mais, como eu falei do autismo, ou como uma pessoa muito inteligente, que às vezes você vê uma criança de 2 anos de idade que já sabe capital, né, já sabe falar tudo do mundo. Então, ali também ela vai ser diferente. E, às vezes o diferente, até positivamente, causa uma exclusão. Né? O seu destaque demais, às vezes, a depender de onde ela chegue. Se vai ser usado a favor dela ou não. E aí, quando a gente fala que... Obrigado. De nada. Pode, é que a turma está pequenininha, pode. Mas, se a gente fala que aquela pessoa está ali fazendo uma prova, aquele aprendizado, mas será que é só dela? Ou é da família? Família de todos. A experiência é para todos. E quanto mais eu mergulho nessas coisas e volto para mim, né, e para quem me cerca, eu começo a entender melhor por que todas essas situações que eu vivi, elas acontecem. E vivo ainda, né, que eu não morri, viu, gente? Estou viva, não é meu espírito, por favor. Linda, inclusive, bem forrozeira. Amiga, você, encarnada ou desencarnada, você vai continuar vivendo. Lamento lhe informar, então corrija-se. Detalhes de planos. Mas, muitas vezes a gente começa a... Deixa eu voltar lendo o pensamento que eu esqueci o que eu ia dizer. Quando a gente... Sim, o progresso existe. O progresso não para. Sempre vai ter o progresso. O espírito caminha para o progresso. Então, até aquelas pessoas com
com dificuldades da ignorância ainda do bem, que a gente já viu lá na aula de progresso, falando das escolas, né? Cada um está na sua série ainda aprendendo no desenvolvimento, uns com mais clareza, outros com menos, todos vão para o progresso, que é a autonomia do espírito. De você ter a liberdade de fazer o que você quiser na sua manifestação e suas vivências. Sem a gente usar muito esse julgamento que a gente adora fazer, projeções. E aí eu trago um pouco mais do como eu sou no mundo da sexualidade. A gente já entrou nesse meio aí, né? Como é que a gente vê as formas diferentes de manifestações do espírito. Então, ela envolve tanto sexo, gênero e orientação sexual. Aí eu tentei resumir mais ou menos aqui, porque o mundo, esse negócio é muito grande, é muito mais amplo, é muito mais complexo, porque a mente humana é complexa, mas eu tentei resumir aqui para a gente tentar entender já com atualização. Cada ano muda. Vou começar de baixo para cima. Sexo biológico. A nossa espécie humana tem o feminino e o masculino e o hermafrodita. Biologicamente existem, né? Então, a gente sabe que precisa do menino e da menina para a reprodução e a conservação da espécie, a gente sabe que precisa. Então, a gente entende que sexo biológico é fêmea e macho. Vamos bem sendo, biologicamente falando, cientistas. A orientação afetiva sexual, ela se refere a quem você fisicamente e emocionalmente é atraído. Então, eu posso ser hétero, posso ser homossexual e posso ser bissexual. É a forma como eu manifesto a minha afetividade. A gente não ingessa só de menino com menina só. A gente já entende que existem os parceiros sexuais. A identidade de gênero é como você pensa a respeito de você mesmo. Eu posso ser hétero, mas como eu me identifico? Eu me vejo como mulher, me vejo como homem ou me vejo transgênero? Se você parar para olhar, as combinações são infinitas. Posso ser mulher, posso ser homossexual e a minha identidade é transgênero. É porque não é biologicamente falando, é psiquicamente falando. É sua manifestação no mundo. Por isso que é complexo, porque a gente sai das polaridades de menino e menina. A gente está indo para o mundo da consciência, que é ampla. E aí a gente vai para a expressão do gênero, que é a maneira como você demonstra seu gênero na forma de agir, vestir e interagir com a outra pessoa. É como eu me manifesto no mundo, como eu quero que as pessoas me olhem com as roupas que eu uso. Então, eu posso ser feminina, masculino ou andrógeno. Eu gostei do andrógeno porque eu achei interessante. Andrógeno é a manifestação que você pode ser o que você quiser. Se quiser vestir roupa de menino, eu visto roupa de menino. Isso não muda nem a minha identidade, nem minha orientação sexual. Um dia eu posso usar... Eu achei massa. Eu achei muito interessante isso. É uma liberdade que é independente do ser como você é. É a menina que... pensa aí, as mulheres que um dia começaram a usar calça foram chamadas de homens. Por que ela não pode usar calça? Porque o homem não pode usar saia. Na Escócia, o homem usa saia. É o quê? Kilt. Eu não sei falar. É isso aí. Acho que eu falei certo. Por que o preconceito que a gente colocou dentro das nossas projeções de ideias,
diz que não pode, mas em outro lugar pode. Olha que diverso que a gente não observa e não olha para o lado. Quantas manifestações do Espírito existem no mundo que a gente não tem noção? Uma pessoa que é punk, né, da tribo dos punk, é um estilo muito diferente. É a maneira como ele se expressa. Ele pode ser hétero, mas é a forma como ele se expressa no mundo. Ele quer discordar de algo, ele quer sair da linha do quadrado e convencional. Por que não pode? Porque isso é desrespeitoso. São das nossas ideias e convicções do que a gente acha, porque a gente não está olhando para o espírito, a gente está olhando para a casca. Então, quantas pessoas são maravilhosas e elas são, digamos, homossexual, trans, têm outras orientações, são espíritos maravilhosamente íntegros. Então, a gente não está olhando para o espírito, a gente está olhando para a casca. Então, quando a gente começa a ampliar a consciência dessa energia de manifestação, a gente vai além da casca que a gente usa, do biológico que a gente tem. Porque eu não vou deixar de ser quem eu sou depois que eu desencarnar. Continuo sendo uma pessoa maravilhosa, linda, obrigado, Senhor. A gente tem que vibrar nisso. Amável, afetuoso. Porque eu não levo essa casca quando eu desencarno. Mas eu queria me manifestar de uma forma diferente aqui. Adenauer até diz, quero causar. Vamos causar essa autonomia espiritual. A atividade sexual do corpo, ela obedece desejos e formações que irradiam a partir das matrizes perispirituais. Trata-se de mera busca pelo conhecimento de si mesmo, projetada na atividade sexual corporal com outra pessoa. Define-se como sendo as preferências, predisposições ou experiências sexuais na experimentação e descoberta da sua identidade. Se você não experimentar a vida, o viver, você não vai saber quem você é nunca. Porque você está preso a alguns quadrados, dogmas, tabus, que lhe prendem. E fazer diferente causa estranheza. Trazer sua singularidade fora do coletivo causa estranheza. E aí é que as coisas acontecem, porque o outro às vezes não entendem, o outro ainda está na ignorância de algumas coisas, estão presos a algumas ideias materialistas, egóicas, e aí acontece tudo. Essa sigla é a nova. LGBTQIAPN+. Entrou o PAN e o não binário. Não binário também é interessante, é do mundo. Não binário é do mundo. Não binário. Hã? Ah, menina, é variação das mesmas coisas. É porque a gente bota apelido em tudo. Diga, amiga. Desculpa. Eu estava falando aqui para o pessoal do não binário, né? Uma vez eu fui pesquisar, que falei, gente, não binário, já está muita letra, fazer igual o amigo Theo, já está muita letra, já não sou certa. PAN também. O não binário é quase a situação espiritual, é não se identificar com nenhum sexo. Não se identifica. Eu sou um anjinho do céu. Eu sou um espírito, não tenho sexo. Ora eu resolvo me manifestar como menina, ora eu resolvo me manifestar como menino. Isso aí. De acordo com a roupa que eu quiser. Isso aí. Eu não vou deixar de ser. Até porque esse negócio de roupa é bobagem, né, gente? Eu visto roupa de menino, não tô nem aí. Ah, é viver, gente. É o quê? Sápio. Essa é nova. Para, Thelma, tem um monte. A variação da variação da variação da variação, porque a gente tem mania de dar nome para tudo. Demissexual. Que isso? Ah, já está inventando a arte do outro. O outro já está usando a energia da brincadeira. O uísque, ele falou demi, é do tipo...
Demiossexual. É a maconha que ele está falando. Sápio sexual. Pode não falar essas coisas. Eu ouvi esses dias. Sápio. Que é quem se interessa, se atrai por pessoas inteligentes. Eu acho que já é eu achei uma bobagem. Eu acho que já é paranoia, desejos, projeções loucamente. A gente inventa arte. Ninguém ouviu o que eu falei, não. Corte, viu, meu filho, essa parte. Marie, é a mania de ter que rotular alguma coisa, né? A gente rotula demais. Tem que botar um rótulo, porque, olha, ela só é bonitinha se tiver um rótulo para dizer assim, é aquilo. É o PAN, né? O PAN não tem rótulo. É por isso que eu sou estranha, gente. Não tem rótulo. Não vem para cá, não, que nem eu tô sabendo que eu sou. Tu vai saber, me deixa. É você que tem que saber mesmo. Porque o autoconhecimento é saber quem é você, como você se manifesta no mundo. Porque quando a gente sabe quem é e sabe como se manifesta, a gente não cede a influências de ninguém. Quanto mais convicto de quem você é, menos a gente sofre as pressões do coletivo, das ideias. A gente é menos manipulável, porque a gente se conhece. A gente sabe a nossa identidade. A gente não reprime. Antigamente, a repressão... como é que eu posso dizer? Antigamente não, que ela ainda existe. Mas a repressão do sexo, de não fazer, de não pode isso, nem pode aquilo, reprime a pessoa de tal forma que ela pode chegar à depressão. A energia sexual contida é uma energia que você afundou a pessoa. Ela não tem criatividade, ela não tem alegria, ela não se manifesta no mundo, ela não tem ânimo. Porque, às vezes tem até a brincadeira, né? Você dormiu de calça jeans, você está triste, vem daí. Bloqueio. Exatamente. Eu vim aqui para frente para animar vocês a falarem, viu? Estou aqui para... Então, a sexualidade é minha expressão. Então, ela vai muito além do prazer genital, mas ela existe, sim. O ato sexual é bom, façam, de preferência, com a pessoa que você gosta. Não façam por fazer. Porque é o prazer do corpo, é o prazer que faz você se manifestar no mundo também pelo ato sexual. Mas também é uma troca. É uma troca de energia, é uma troca de respeito, é uma troca de amor. Então, você começa a não é limpar, como é que eu posso dizer? Deixar essa energia mais sutil. Quanto mais você refina com amor, com carinho, com afeto essa energia na troca, mais essa energia fica muito mais leve e deixa você energizado e não sugado. Nem deixa você triste, nem deixa, parece que eu não tenho ânimo, só foi assim um momento de explosão do corpo, acabou. O que trouxe para você de renovação, que hoje agora a gente já tem um entendimento que não é só o atrito sexual, é algo mais. Agora a gente começa a botar nossa consciência para ampliar as ideias de como minhas relações agora. Como eu me relaciono com as pessoas. Tenho relações tóxicas ou tenho relações boas, saudáveis? O significado, não é, Marie? Começa a fazer sentido. E tudo muda. Emmanuel deu algumas dicas, né, sobre a prática sexual em si, né, do ato. Ele diz que não deve ser proibido, mas deve ser educado. Eu amplio, deve ser conscientizado. Quanto mais consciência você tem, mais você sabe como fazer. Você já não entra no vício nem na compulsão do fazer. Você já entende que existe uma energia ali e que você vai refiná-la. Não abstinência imposta, mas sim um emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não se torture, porque todo mundo... Você não pode fazer, você não pode. Por que não pode? É sujo? É ruim? Ou você não pode, não quer fazer agora por causa disso ou daquilo, por outros motivos? Que motivo você está colocando essa abstinência?
o não fazer. Isso também tem que ser levado em consideração. Não a indisciplina, mas ao controle. Sexo desregrado é compulsão, carência. Vai para o psicólogo. Toda compulsão, todo vício tem uma carência. Então, você tem um amigo, conhece uma alma aí, que está na compulsão sexual, ela tem uma carência. De quê? Aí ela tem que ir para o psicólogo para saber. Porque ela pode perder o descontrole. E aí pode vir filhos, pode vir doenças, 1 milhão de coisas. Essas duas são... O filho não é uma coisa ruim, mas quando ele não vem num planejamento, você pode abortar esta criança, você pode abandonar esta criança. Fora as doenças sexualmente transmissíveis. Né? O não impulso livre, mas responsabilidade. Aí volto de novo à compulsão. E os vícios. Então, a gente tem que olhar muito para isso. Agora, a gente tem consciência disso. Agora, a gente entende sobre isso. E agora, a gente se olha. Como eu estou? O que eu estou fazendo com a minha energia? Está parada? Estou viciado? Eu só vivo nas pornografias da vida? Por que eu estou nesse vício? Que é vício, pornografia é vício. Que carência é? Para o povo não me perguntar, masturbação é saudável, gente. Mas se virar compulsão, é carência. Tudo que saiu para o exagero não é bom. Tudo tem que ser saudável. Se autoconhecer é importante, inclusive seu próprio corpo biológico. Porque não adianta você só tentar sublimar na mente, não, a mente, e você não conhece seu corpo. Você não se toca, não se conhece. Como é que você vai dizer para o parceiro que você ama como você quer? Como é que essa troca vai ficar saudável? Até um amigo que lhe toca de um jeito errado, você tem que dizer, não, isso é troca, gente. Faz parte. Então, vai além do ato sexual. Então, vamos lá. A sexualidade é naturalmente humana. Ela é um convite para despertarmos em crescimento, entendimento e afetividade. Dessa forma, estamos ligados às leis divinas do amor, da reprodução, e que é uma manifestação natural da atração sexual. A energia sexual é uma energia mental que constitui grande impulso para o progresso do espírito. Se bem utilizada, isso acontece nas relações conjugais, familiares, amigos, etc. A energia sexual é uma energia de atração. Lembra da lei da atração? A lei da atração só funciona com a energia sexual. A energia da psique, da mente. É ela que é criadora. Quando a gente começar a desassociar a energia sexual, sexualidade, do ato sexual, do coito em si, a gente já está começando a entender o que é o resto das outras leis divinas. Porque é sua manifestação. A lei do trabalho é sua manifestação, é a manifestação divina. Como é que essa energia acontece? Que energia é essa que faz você ir trabalhar? É a energia sexual, é a energia da psique, é a energia mental, é o libido, que está bem, está saudável. É ele que faz você ir, é ele que faz você ter criatividade, é ele que faz você ser criador. Vamos manter isso saudável. Toda vez que determinada pessoa convide alguém a uma comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em bases de afinidade e confiança, estabelece-se entre elas um circuito de forças pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Essas relações nada mais são do que trocas energéticas onde nos retroalimentamos e nos
ou nos agredimos, de conformidade com os nossos objetivos, ou seja, vai depender do tipo de sentimento que está apresentado na relação. Sintonia e vibração. Silêncio. É pura sintonia, é pura energia. O que você troca, o que você atrai? Essa energia, quando a gente estava falando da aula de obsessão, de falar dessa sintonia, de vibração, fluidoterapia, é essa energia. É essa energia que a gente está falando. A gente só não dava nome, a gente criou tabus com relação a isso, porque achava que isso é sujo. Mas por que as pessoas dizem que isso é sujo? Eu estava fazendo uma pesquisazinha e descobri que era para controlar as pessoas. Quando você controla a pessoa, poldando, né, ela tendo abstinência da energia sexual, menos ela se manifesta, menos ela é triste. Então, você pode manipular com facilidade. Criou-se os tabus por isso. Eu controlo alguém quando eu faço ela ficar triste. Ela não tem energia, ela não tem força, não tem ânimo, não tem tesão pela vida, não tem nada. Então, eu controlo com facilidade. Tiro. A carência aumenta, e o poder pessoal que está logo acima enfraquece. Justamente. É exatamente isso. E aí a gente vem falar um pouquinho sobre essa energia, os chakras. No ciclo 2, vocês vão mergulhar também em cada chakra com mais profundidade, mas aqui a gente vai falar do chakra básico. Mas vou explicar o que é chakra. Chakra é uma palavra em sânscrito que significa roda, círculo ou vórtice, e são considerados centros de energia. São os receptores e transmissores de energia cósmica e espiritual, alimentadores do metabolismo perispiritual. A gente vai falar do chakra básico, que é o chakra onde a energia sexual tem maior base. É ela que nos conecta onde nós estamos, no orbe que nós estamos. É a mais próxima da Terra. Então, é a que tem mais energia, é a mais forte, por isso que ela é comparada com uma segunda, perdendo para o amor, né? Em força. Que ela é a energia de conexão, de atração, de aproximação. Então, ela é responsável pelas energias oriundas da reprodução, pelos estímulos criadores, com vistas ao trabalho, à realização e associação entre almas. É a partir daí que começa toda a manifestação. E é interessante quando a gente começa a estudar sobre chakras, sobre essa energia, o quanto ela se manifesta no corpo inteiro. Né? Não sei se vocês já ouviram falar na Kundalini. Já ouviram falar? Só uma alma que já ouviu falar? Vamos estudar, meu povo. Vamos estudar. Kundalini é a energia potencial criativa de todos os seres. Quando estimulamos a circulação de manifestação dessa energia, estamos ativando a força criativa que nos habita e manifestando ela em todos os âmbitos do nosso ser, físico, emocional, mental e espiritual. A Kundalini, ela eu acho que é sânscrita, não lembro a origem dela, mas possivelmente é. Quem consegue enxergar, né, consegue ver quem tem evidência, essa mediunidade, ela lembra uma cobra, pelo movimento que ela faz de subida e de descida. Por isso que ela é representada por uma cobra. Quando vocês pesquisarem na internet, né, vocês vão ver lá Kundalini, vocês vão ver uma cobra. Porque quem consegue enxergar esse fenômeno dá a entender que ela parece uma cobra. O movimento que ela faz de subida e de descida. Quando você está bem com sua energia sexual, quando você está bem com sua energia mental, e ela está fluindo, e você está no clímax, na alegria, no tesão de fazer algo,
ela sai do chakra básico, se manifesta e sobe. Quando essa energia ela é positiva, saudável, ela tem afetividade, ela consegue chegar até a altura do cardíaco e sobe. Quando você usa só a energia sexual para o ato sexual, ela para aqui, na altura das vísceras, que é o plexo solar. Ela não se filtra. Ela não pega as outras... como é? Emancipação? Não, como é que chama? As outras irradiações dos outros chakras. O coronário, como é que chama o daqui? Me ajude. Bora, Érico, você disse que estudou. Cardíaco e coronário. É isso aí, eu errei. Ninguém me ajudou. Tá vendo, hein? Coronário e cardíaco. Eu troquei, ninguém me salvou. E aí ela começa a ser seletiva. Quando você começa essa energia, ela entende, ela sente o amor, a afetividade, ela já começa a se refinar, ela já não aceita mais qualquer coisa. Oi? Ela não aceita mais qualquer coisa. Então, as suas relações também começam a mudar. Você já não aceita determinadas situações, você já não aceita mais determinados tipos de conexões que vão ser tóxicas, porque ela já experimentou outra coisa muito melhor. E ela vai em busca disso. A troca energética é muito interessante, quando a gente começa a entender que somos mais do que só um biológico andando. Ela também nos ajuda a refinar as relações. Diga, meu amor. Em relação à questão da forma, né? Você colocou aí que os videntes veem. Eu não sou vidente, nunca vi, mas eu li alguma coisa também a respeito. Não, eu acredito nos outros. Eu li alguma coisa a respeito que quando não sobe, está vinculado à sua questão sexual, ela se, como é que se diz? Faz tipo um bolo, não é um rolo, ela como se se fosse enrola. uma cobra que estivesse enrolada, pronta para dar o bote. Então ela não sobe, ela para ali naquela posição, abaixo do plexo solar. Exatamente. Só na parte sexual. Quando ela avança para outras Quando você energias, começa a trazer outros sentimentos, outros envolvimentos, que não só a prática do coito em si, de sexo por sexo, você já traz outra identidade, você já traz sentimento, afetividade, você já dá mais caracterização da relação, ela muda. inclusive Tem gente que consegue a Kundalini, consegue fazer ela subir numa meditação. Então, ela não está atrelada ao ato em si. É como você manifesta essa energia no mundo. É um exercício interessante, dá para a gente mergulhar aí, viu? Dá. Dúvidas? Não. Só Douglas está fazendo cada carinhas e bocas, estou achando ótimo. Mas isso é bom, você vai ficar curioso e você vai buscar. Educação sexual, ou como eu gostaria de falar agora, conscientização. O aperfeiçoamento do espírito, ele exige que a energia sexual seja suficientemente trabalhada pela educação ante a imensa gama de possibilidades de uso. Então, como a gente tem essa liberdade de ir e vir fazer o que quiser, mas a gente também tem que ter consciência do que está fazendo. Tudo nos é permitido, mas tudo nos convém? Eis a pergunta. Mas não é nos convém da gente sendo cortado, não. É saber se isso faz bem para você mesmo. Se isso vai lhe trazer bem-estar, se isso vai ter significado, se traz sentido para você ou não. Porque isso é individual. É de cada um. Então, estabelecer laços de amizade e confiança, além de favorecer a formação de valores pessoais, prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis, permitir o planejamento familiar, favorecer o desenvolvimento do respeito à diversidade, autoestima e responsabilidade, permitir o amadurecimento sem traumas, tabus, preconceitos e medo. Então, tudo isso favorece uma inclusão e não uma repressão ou compulsão.
é uma reafirmação de tudo que a gente já falou. Quanto mais a gente tem consciência do que é, de como acontece, como somos e como nos manifestamos no mundo, mais a gente entende o outro e menos a gente projeta ideias no outro, menos a gente rotula os outros. Menos a gente quer ser rotulado. Se a gente não quer ser rotulado, por que a gente rotula o outro? Quando a gente vê um exercício bom, é quando você vê uma cena que você acha estranha e você pergunta, por que está me incomodando? É porque eu tenho ideias ainda de conceitos ainda relacionados a tabus, às repressões, ou do que eu aprendi lá atrás. Por que eu não estou conseguindo enxergar aquilo como uma manifestação do Espírito? Que eu tenho que respeitá-lo. E esse é um ótimo exercício. Lá onde eu trabalho, tem uma praça de alimentação, eu trabalho num shopping, e tem a linda praça de alimentação com um colégio na frente. Me vem um bocado de menina adolescente, mas pense aí, quantos gays, lésbicas, tudo, todos. Aí eu pergunto, é estranho? É estranho. Você vê duas mulheres se beijando, é estranho. Eu estou dizendo por mim. Mas eu me pergunto, por que eu acho estranho? Que eu ainda tenho uma ideia formada sobre alguma coisa? Aí eu me pergunto, por que hoje eu estou dando esta aula? Olha quantas coisas a gente tem que começar a perceber, que começa a se conectar. Olha que eu tinha que aprender, olha que eu tinha que passar por essa experiência, olha quantas coisas que eu tenho que começar a enxergar o outro, não mais pela casca, mas pelo espírito que é. É uma coisa muito interessante quando a gente começa a olhar de outra forma. E a primeira pergunta é, por que incomoda? Aí é que a gente vai começar a entender quais são as nossas projeções. Por que a gente acha isso? É da gente, é do outro. A gente vive num círculo assim. É meu familiar, meu pai era desse jeito, a minha mãe era assim. Eu tenho um círculo de amigos que são assim, dessa forma, eles pensam dessa forma, então eu acabo refletindo o que eles fazem. E aí, mas não tem nada a ver comigo. É aí, nessa hora que a gente começa o autoconhecimento. Diga. Eu acho que você achar estranho é compreensível, sabe? A gente tem que ver a diferença do que é normal e do que é comum. Se a gente fala assim, é normal duas mulheres se beijando, não é comum. Então, é natural você estranhar, sabe? É natural. Eu acho que o problema está de esse estranhamento, quando esse estranhamento passa a virar um ódio, uma violência, você proferir palavras para ofender a pessoa, desvalorizar a pessoa. Proibir. Mas a questão, eu acho que está tudo certo se você estranha e não manifesta esse estranhamento, não só em relação à sexualidade, mas em uma pessoa que seja muito diferente de você. Na maneira de se vestir, de se expressar, nos costumes, na cultura, não é? Eu não posso nem falar muito. Eu tenho parentes próximos, são parceiras, são casais. Pois é. Primas de sangue. Eu também, no meu trabalho, consultório... Mas eu acho que sabe o que é? Já vi de tudo também. Eu acho que é Obrigado. aquele negócio que antigamente a gente não tinha tanto olhar sobre isso. E talvez agora... É que nem aquele carro que você quer comprar, aquele carro daquela cor azul. De repente, você vê aquele carro azul em tudo quanto é lugar. É a atenção e o foco que a gente dá às coisas. Então, como é que a gente olha, como é que a gente começa a se manifestar dentro disso? Que olhar é esse? Aí é que a gente começa a perguntar, será que são projeções minhas? São ideias minhas? São de algum lugar que eu tirei e agora estou implantando no outro? Isso é autoconhecimento. Puro, na prática. Diga, lindeza. Perfeito. Eu ia falar que é um turbilhão de coisas, né? Tem o meu eu espírito, das vivências dele, tem as coisas dessa terra que a gente vive, que vem ao longo do tempo aí milhões de tabus e coisas para a gente trabalhar.
e desmistificar. Eu estou amando essa aula, inclusive, né? Ela está me trazendo coisas legais sobre isso, porque, assim, achei massa o que você falou, mas achei massa também o que você disse de realmente fazer esse olhar para si. Mas será que é dentro disso mesmo ou tem algo mais? Porque se eu normalizo demais também, eu deixo o problema no lugar que ele está. E é importante, porque esse olhar para si é o mais desafiador que tem. Porque é muito fácil olhar para o outro, apontar o dedo, nananana. E nossas sombras. E aonde estou nesse lugar? E essas nosso sombras, inconsciente lá, das nossas ideias Pare guardadinhas de lá. Ciclo 6, vocês botam tudo para fora. Diga. Mas, Marie, não é o seu olhar, nem o meu olhar. É porque isso tudo era reprimido. A vida toda foi reprimido. E hoje em dia não está mais sendo reprimido. É por isso que as pessoas que não estão acostumadas tomam baque. Mas quem tem na família não está nem aí, é normal. Exatamente. E normalmente. Antes era velado, né? Hoje não tanto. Mas ainda sofre. E ainda tem muita coisa. Temos que causar. Diga, meu amor. Tem uma grande questão, que é o nosso ponto de vista. Nós temos que deixar de olhar homem, mulher, doutor, doutora, e sim pessoa, espírito. Exatamente. Ali é um espírito, ali é uma pessoa. E por ser, merece meu respeito. Independente de como esteja, onde esteja, e sem procurar enquadrar ninguém a nenhuma. Não rotular mais. É isso, justamente. Exatamente. Isso Adenauer, aí. Adenauer falou nisso na quinta-feira, na palestra dele, que um espírito, com ele numa mediúnica, aí ele recebeu a comunicação e no final falou alguma coisa, meu irmão. Aí o espírito se manifestou. Disse, não, minha irmã. Aí ele disse, mas como é que eu vou identificar? Aí ele aproveitou e falou, a gente tem que acostumar a ver a pessoa, independente de que seja, independente do sexo, né? Independente da formação, você tem que enxergar a pessoa, o espírito. E se errou, ou se você não percebeu o que fez, ter coragem de dizer, desculpe. Agora eu lhe enxergo, agora eu lhe vejo. Agora, se o outro não quer entender isso, aí é com ele. Porque você está fazendo esse exercício com você. Ele também vai ter a oportunidade de fazer esse exercício com ele. E é uma coisa muito interessante quando a gente começa a estudar essas questões de projeção de si, do outro, da manifestação do outro. Mas aqui a gente está olhando a nossa manifestação. O outro é o convívio, é o respeito, que a gente vai trabalhando a alteridade, a gente vai trabalhando a empatia, e que vai além da questão sexual, da orientação sexual. Imagine se fosse um mendigo, um ladrão, uma pessoa que causou. A gente tem a mesma ideia de preconceito também. 50 centavos só, não vou falar 50 centavos? Pode, está tranquilo. Você falando, a Delma falando isso de ver a pessoa, né? Me fez lembrar de um gari que trabalhava na minha rua, quando eu morava em outro endereço, que era albino. E ele com aquela roupa toda no calor, no sol de Salvador, aquela roupa todos os dias. E eu gostava muito de passar por ele e olhar na cara dele e falar, bom dia, tudo bem? Porque eu pensava assim comigo, nas minhas viagens, eu falava, coitado, branco, albino, quase transparente para a sociedade, né? Quase desaparecendo. Quem nota ele? Quem hoje passa durante o dia? Quantas pessoas olham para ele, dão um bom dia a ele ou se dirigem a ele para contar alguma coisa? Ele tinha um olhar triste e aquele albino que você via por estar desprotegido, né? A pele bem... Então, me chamava a atenção isso, né? Os invisíveis da sociedade. Aí eu vou lhe provocar. Você achava que era por ele ser albino ou pela condição social dele? Eu acho que os dois. Os dois. Isso é que a gente tem que começar a refletir. Será que a gente acha que é só uma coisa? Mas não, vamos futucar que a gente acha mais coisas. Será que Neymar sofre racismo? Eu acho que tem. É muito polêmico isso aí. Dá para. Dá pano para manga, porque racismo não é só a cor negra. É qualquer etnia que você crie uma aversão.
Então, é muito mais profundo. Então, quando a gente começa a perguntar, e a gente na nossa casa hoje, o que é que a gente faz? Hoje a gente está falando dessa energia sexual, dessa energia propulsora que permeia tudo, mas é a mesma energia que é usada para bater, é a mesma energia que é usada para espancar, mas também é a mesma energia que é usada para afagar, para cuidar, é a mesma energia. A qualidade dessa energia é que você vai buscar a diferença a partir da consciência que você está tendo, do uso dela. Diga, amor. Neil, hoje, na palestra, falou uma coisa interessante sobre o mar, a murmuração. O vento, ele torna o mar calmo, quando ele está brando, mas ele torna agitado quando ele está a todo vapor. Aí o mesmo mar, é o mesmo vento. Aí ela chamou a atenção como tratar essa energia. Aí temos o exemplo da energia eólica, né? Então é a forma de você canalizar. Exatamente. E ao mesmo tempo, me desculpe. À vontade. Ele pediu 50 centavos, vou pedir R$1. A energia que da observação. Eu escutei um medrado essa semana falando sobre Chico Xavier. Ele deu o exemplo de um pedinte. Chico Xavier passou, o pedinte pediu a ajuda dele, só que ele estava apressado, porque estava atrasado para ir trabalhar. Aí passou e não deu a devida atenção. Disse, não, agora eu não posso. Não. Quando ele chegou na esquina, Emmanuel, Chico, pare, olhe para trás. Aí ele viu aquela energia deletéria vindo atrás dele, da pessoa que ele, como ser humano, não é porque seja Chico Xavier, é qualquer um da gente, ele conseguiu ver. Deveria ter dado uma atenção, ou aí Emmanuel virou para ele, volte e resolva. Aí ele voltou, pediu desculpa, explicou para o pedinte que estava atrasado, não sei o quê, e foi. Aí Emmanuel depois chegou perto dele, tá bom, volte para o seu trabalho, já falou, já deu. Aí quando ele chegou, agora olhe para trás, aí a energia mudou. Então isso serve de exemplo para a gente, não só com o pedinte, porque o pedinte é aquele que pede atenção. Então é qualquer pedinte, um mendigo, uma pessoa que a gente não dá atenção, aquele que está ali, coitado, que precisava só um bom dia, e a gente, às vezes, na pressa, não dá. Certo? São chamados os invisíveis da sociedade. Isso. E isso me chamou a atenção, porque eu tive uma experiência nessa semana parecida. Aí depois aconteceu de novo. A experiência foi para dizer, você precisa aprender, a habilidade. Aí depois aconteceu de novo. Aí quando aconteceu, eu voltei e disse, estou aprendendo. Ele entendeu, Senhor. E a gente está aqui para aprender habilidades. A gente não vai aprender todas as habilidades numa encarnação só, porque a gente só tem pouco tempo. Mas a gente consegue. E aí a gente evolui dentro dessa energia sexual? Evolui. Quando estamos amando, nos colocamos em sintonia com a energia da criatividade universal e nos conectamos ao sentido fomentador da vida. Ou seja, a energia é realmente igual a um cristal bruto. Ela está lá e, ao pouco, a gente vai aprendendo a lapidá-la até formar um diamante. A energia sexual, ela passa pelas mesmas etapas. Por isso que, quando o efeito Kundalini é justamente para refiná-la, para deixá-la mais bonita, mais trabalhada na afetividade, no amor, para que ela realmente traga muito mais benefícios. E essa troca energética, você saia dela saudável, bem. Evoluímos para vários tipos de amor, né? Temos o egoísta, que é a porneia, que é a grande maioria. Estamos muito mais neste, eu só quero o prazer para mim. Vá, fale, depois eu volto de novo. É sobre isso ou é antes disso? É sobre isso. Então tá. Fala que depois eu completo. Quando eu li o título ali, me lembrei do sistema do Tantra,
Não sei se as pessoas aqui conhecem. Tantra. Do Tantra. E o Tantra é exatamente o refino da energia, onde as pessoas, com o toque, busca, né? O parceiro busca na outra pessoa exatamente a explosão dessa energia. E cada parte do corpo se apresenta com uma quantidade energética muito diferente. E depende muito do momento, da pessoa, da forma de fazer a massagem. É uma coisa muito interessante. Exatamente. É o Tantra. É o autoconhecimento. Então, quando você conhece Explorar, seu corpo, para explorar, você consegue explorar isso de forma saudável, trazendo bem-estar. Mas não é só o prazer, por causa do atrito, mas que ele tem significado, sim. Porque ele vai mais do que a explosão do orgasmo. Ele tem que fazer significado na sua vida, ele tem que ser uma troca energética, que realmente ele dê pulso para você sair bem, acordar bem. Eu acordei bem, estava bem com meu parceiro, estava bem com meus amigos, saí de uma festa animada, num convívio. São João mesmo, está com os amigos, aquela energia, aquela alegria toda, você sai renovado. Mas quando você está em um lugar que você não sai bem, é sinal que tem alguma coisa errada. Você não está se conhecendo, o seu corpo às vezes está até dizendo a você, não vá, não dá, não é esse toque, não é isso que eu quero. E a gente nem percebe. A gente não se conhece. Então a gente acaba buscando, a gente está muito nesse amor porneia, que é o egoísmo. É só o prazer por prazer. É só isso. A gente não explora mais. E aos poucos, diga, amor. Inclusive, o Tantra não busca o orgasmo, busca a efetivação da energia. E aí acontece exatamente o oposto. Quanto mais efetiva a energia, mais orgasmo ele provoca. Então, é uma consequência assim que vem como um bônus, entendeu? Muito interessante. E isso melhora todo o nosso hormônio, porque a nossa vista melhora, a pele melhora, tudo melhora. E por que a gente não consegue ser feliz o tempo todo? Aonde? Onde você está colocando suas energias? Para onde você está apontando seu barco, seu leme? Onde é que está o vento para empurrar meu barquinho? Exatamente. Que relações tóxicas ou saudáveis você está tendo para essa energia estar cada vez mais alimentada? E aí, quando a gente começa a melhorar essas energias, a gente começa a ver outras variações dela, que é o amor, digamos assim, romântico, que é o eros. A gente já não consegue mais ver só a energia como um ato sexual. A gente já começa a lidar com ela com afetividade. Eu não estou mais olhando para o sexo, o atrito, o coito em si, o orgasmo em si. Faz bem estar com você. Me sinto bem estando ali. Amizade e filia é uma outra, a gente já está saindo de casal para família. Eu já não tenho interesse sexual naquilo, mas eu gosto muito de estar com você. É aquele abraço apertado que a gente recebe, aquele carinho que você quer ficar agarrado com a pessoa. Esse é outro tipo de manifestação dessa energia sexual, que não tem nada a ver com o desejo em si, nem a erótica, mas tem a ver do contato, de se sentir bem de estar com aquela pessoa, estar com aquele familiar. O amor incondicional e a ágape. O mais perto que a gente chega é o amor de mãe, que é incondicional, que a gente diz, né? Que a gente não pensa se aquele menino é desse jeito, se é assado, se é cozido, temperado, se é desse jeito ou não é, se ele fez algo certo, fez errado, ela vai amar do mesmo jeito. Então, a gente consegue refinar para esse amor? Consegue passar desse amor para chegar nesse daqui, que é a força propulsora do universo? Alguém já leu essa frase aqui? Pois é, a gente consegue chegar até ele.
Mas quantas práticas, quantos refinos da nossa mente que a gente tem que ter para poder conseguir chegar aqui? Consegue. Disseram que a gente consegue, né? Então, a gente consegue. O que a gente não consegue é quando a gente diz que não consegue. Quando a gente diz não para alguma coisa, é não para sempre. Porque você determinou que não. Você botou toda a sua energia nesse não. Mas quando você diz, eu posso, porque ninguém nunca me disse que era impossível, eu faço. Boto toda a minha energia criadora e criativa, que é a energia sexual, é a energia mental, é o libido, é essa energia que impulsiona e que faz você se manifestar no mundo. É mais. E cheguei na hora certinha. Quando toda... Diga, amor. Pode falar. Você está falando do é amor bom que eu de mãe, bebo água. do amor de mãe. Eu me lembrei aqui o seguinte: a recíproca do amor de mãe, ela é feita através da amamentação. E aí a criança, o filho, começa a ter o sentimento pela mãe. Não é um amor parecido, mas é quase. Porque, Vem Freud. Porque a criança vai crescendo com aquele sentimento de minha mãe é o máximo, é o máximo, é o máximo, e vai, e nunca acaba isso. Então, você esse daí não é o amor de mãe, não. Esse aí é esse aqui, ó. Então vá, prossiga. Cadê? O negócio não Porque funciona, o amor de mãe não, é que minha liga, gente? viu? É o pornéia. A criança tem pela mãe o amor pornéia. É a Ela é consequência. egoísta. Ela só quer... É minha mãe, é minha. Quem amamenta aqui sou eu. Quem bebe desse peito é de leite, é meu. E você tem que fazer na hora que eu quero. Eu não quero saber se você está na rua, se você está cansado. Você não perguntou. Você está bem? Eu sei que você está cansado, você chegou da rua. Não, mais tarde eu vou amamentar. Que nada, eu quero é agora. Se descabele aí para me amamentar. Isso é a consequência do que eu estava falando. É o resultado. Tome aqui. Tenho de cá. Assim, e é interessante a gente ver assim como as coisas se retroalimentam. E hoje em dia, dentro da política da maternidade, existe uma corrente que chama demanda livre, que a mãe é educada para ela enxergar que ela deve atuar na criança com a demanda livre. Isso significa o quê? Estar 24 horas disponível. Então, é muito interessante que a gente tenha esse trabalho todo de reflexão para a gente perceber como a gente se coloca conscientemente, né, com consciência diante das propostas do mundo, né? E aí você me faz pensar o quê? Se essa demanda é livre, quando é que você começa a cortá-la? Porque o espírito precisa, a criança precisa do não. Né? E aí, será que realmente é uma técnica que a gente pode pensar em mudar, melhorar um pouquinho? Isso aí é divagação, viu? Diga. Essa reflexão me fez lembrar a maternidade do meu filho. Continue. Meu filho, ele era compulsivo por mamar. Hoje está um homem zarrão. Nota-se que mamou bastante. Não pega a gripe tão cedo. Então, tinha época que eu chegava em casa, madrugada, ele queria mamar. E a mãe dele, tinha hora que estava assim, quase caindo por cima dele. Eu ia lá, botava a mão, botava ela aqui, segurava ele, e ela dormindo no meu ombro e ele mamando. E ela já exausta, porque foi o dia inteiro naquele processo. E para desamamentar ele, foi para desmamar. Deu trabalho. Mas ele era... E aí mostra o ciclo, né? O ciclo do amor. Porque quando existe, se completa, né? Agora, quando não existe, aí é o egoísmo... É o porné, aí, só para mim, mais ninguém. Desagrega. Tem que me servir eternamente. E é muito bom, porque são coisas que marcam. Eu mesmo, isso aí é uma coisa que eu sempre lembro, do processo da criação, do nascimento, tanto do meu filho quanto da minha filha. Tiveram processos muito importantes e que eu fiz parte, que é bom, né?
É bom, porque você começa a ter habilidades, você começa a construir novas ideias de ânima e ânimos. Você já começa a entender isso de uma outra forma. Suas projeções agora são diferentes. Entendeu? Que vai além do que é uma identidade e expressão sexual. É muito mais do que isso. É como você olha. Diga, meu gato. Ele me fez lembrar uma situação atual na minha família. Eu tenho uma neta que ela agora está com 4 anos e 4 meses. E ela mamou muito, muito mesmo. E a mãe teve muito trabalho para desmamar. E ela fez um acordo, conversava com a menina desde 2 anos. Olha, quando você fizer 4, eu paro de lhe dar mama. E ela fez 4 agora em março. Aí veio exatamente a guerra. Porque a menina não aceitava ser desmamada. E já tem 4 meses que ela vai fazer 4 meses que ela está numa luta incrível para conseguir desmamar. Já diminuiu bastante, mas é uma situação complexa. Eu estou presenciando isso e é delicada, muito delicada. É um aprendizado e ótimo que os homens estão participando do processo, porque há muitos tempinhos atrás, nem muito, né, alguns anos atrás, os homens não participavam desse processo, eles não tinham noção do que era uma mãe. E, às vezes, eu ainda, outro dia, me surpreendi com algumas falas, foi um vídeo que eu vi no Instagram, falando da mãe que trabalha, que amamenta, que tem isso, que ela sai e volta cansada, e que ouvi um cara falando, um homem respondeu, é o papel dela. Ela tem que fazer isso mesmo. Enquanto tinha outros que diziam, poxa, seu marido devia estar lá, ou então você devia ter um parceiro para poder ajudar, tal, não sei o quê. Então, olha quanta diversidade de pensamentos com relação a isso. Mas se você não vive o processo, você só acha. A gente só idealiza, nossas projeções loucas. Então, o ideal é que a gente tente, de alguma forma, vivenciar essas experiências, para que elas sejam mais ricas. Sejam mais ricas. Vamos lá. Quem lê para mim, cansei de falar. Denise lê. Não, você não vai, nenhum, não é monitor, não, é aluno, pare com isso, que ela está ali. Devia ser você, viu, que você estava olhando para mim, eu estou olhando para você. Ela leu o primeiro parágrafo, você leu o segundo. Combinado. Ela disse que sim. Diga aí. Vamos lá. Quando cada criatura for respeitada em seu foro íntimo, para que o amor se consagre por vínculo divino, muito mais de alma para alma que de corpo para corpo, então teremos vencido a batalha contra os desvios de conduta afetiva, vida e sexo por Emmanuel. Esse livro é muito legal, recomendo. Ele traz uma ampliação mais um pouquinho. E aí a gente começa a tentar, como a gente já falou, acho que foi você, a Delva falou também, quando a gente começa a enxergar o espírito e não o corpo e não a casca, de alma para alma, de espírito para espírito. Então, quando alguma coisa lhe incomodar naquela pessoa, você para, olha para ela e diz, eu enxergo o espírito ou eu só estou olhando a casca? O personagem que está ali. O que essa pessoa tem para me oferecer? Eu escutei o que ela falou, eu só prejulguei, criei logo uma barreira. Isso é um exercício. Diga, minha linda. É claramente. A energia sexual, acompanhando a evolução do espírito, atende a divinos propósitos, para que o ser espiritual cumpra seu papel criador, realizando-se no que faz. Então, amores, vivam a vida com muito tesão, para serem co-criadores e se realizarem na vida. Então, não tenham vergonha de gozarem loucamente de felicidade, de amor, de alegria, e de vocês se manifestarem nessa energia que só tem a trazer para vocês benefícios, criatividade, expertise. Vocês vão ver que é diferente. Comecem a quebrar esses tabus, que às vezes fica lá umas cebolas com cascas, que a gente ainda coloca dizendo, não vou falar isso, não. Gente, digam mesmo. Tem um tesão no que faz.
Sejam felizes no que fazem. Vocês vão ver que é diferente. A energia é outra. Manifestem isso no trabalho, em casa, com a sua parceira, com o seu parceiro. Mas vivam essa energia com consciência de que é uma troca saudável. Certo? Porque até aquela foto que a gente tira aqui é pura energia. Sexual, mental, libido, é energia pura de afetividade, porque conecta com pessoas. E é alegria. É só ver o bem-estar que se tem, né? Exatamente. Se Saiu vê mais a leve. alegria que se tem. Uma meditação bem feita, uma visualização terapêutica que a gente faz, não sai diferente. Troca a gente de energia. Ela só tem um nome, chamado energia sexual, é que a gente não usava esse nome. Agora vocês já conhecem. E se alguém achar estranho, não, isso aqui é a minha energia sexual, eu estou com tesão hoje de viver, de andar, de sair. A pessoa olha assim, menino, é isso aí. Você aprenda, vá para a ULA, ciclo 1 já está com as inscrições abertas, dá o link para a criatura e deixa ela se manifestar sozinha. E viva o sextor. Isso, o sextor com C é de pura energia sexual. Perfeito, é energia da vida. Né? Energia Minhas da referências vida. bibliográficas, para quem quiser ler um pouquinho, que é bom. E obrigada a todos vocês por terem vindo, por terem chegado de junto de mim, que eu amei. Obrigada.